Lembrando que a gente está na área da física que se chama termologia, tá? Logia vem de estudo, estudo da temperatura e do calor. E qual a diferença entre temperatura e calor? Calor é a perda de energia. Perfeito. Então, calor está diretamente ligado à energia, mas não só perda. O objeto ele pode ganhar energia, tá? Então, teoricamente, quando a gente fala sobre a termologia é a área da física que estuda a temperatura e o calor. Perfeito? Basicamente, no nosso capítulo 1, a gente estudou a temperatura. Aí eu queria que você, na verdade, me definisse o que é temperatura. Temperatura está diretamente ligada ao nível ou grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitada aquela partícula tiver, maior é a sua temperatura. Quanto menos agitadas as partículas tiverem, menor a sua temperatura. A gente já escreveu isso, não vou escrever de novo, tá? Só vou botar assim, nível de agitação das moléculas. Só para também não ficar em branco, de agitação das moléculas. Perfeito. Porém, quando a gente vem falar sobre calor está diretamente ligado a uma energia. E é uma energia que flui do frio para o quente ou do quente para o frio? Do quente para o frio. Então a gente fala que calor é o seguinte: calor é energia térmica em trânsito que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Por isso que uma das frases mais erradas que a gente fala cotidianamente, diariamente, é: hoje o dia está calor. Calor não é estado. Calor é uma energia que flui de um canto para outro, do canto mais frio ou do canto mais quente para o canto mais frio, tá? Não é à toa que geralmente à noite, quando vocês vão dormir, que às vezes esquece a porta do ar-condicionado, a porta do quarto com o ar-condicionado ligado, aberta, a mamãe passa, o papai passa e reclama: fecha a porta do quarto para o ar não sair. Só que também está errada essa frase. Não é o ar frio que sai, é o ar quente que entra, porque o calor se propaga do local de maior temperatura para o local de menor temperatura. E ele flui infinitamente? Não. A gente tem troca de energia até atingir a mesma temperatura. Então, o calor se propaga até o equilíbrio térmico. Até o equilíbrio térmico. Perfeito? Lembrando que o equilíbrio térmico é quando a temperatura do objeto A igual à temperatura do objeto B, a temperatura final. Perfeito? Então, consequentemente, a gente pode propagar essa energia, a gente pode transferir calor de um objeto para outro através de três possibilidades, que são justamente as três formas de propagação de calor: condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica. Eu só posso propagar calor através de um desses três processos: térmica, irradiação ou radiação térmica. Os três estão corretos, tá? Então, ó, o calor, ele pode se propagar, vou até aumentar aqui um pouquinho a grossura, tá? Ele propaga-se de três maneiras diferentes. Tá? E, basicamente, o capítulo 2, ele traz em dois tópicos as três maneiras que ele se propaga. No tópico 1 ele fala da condução térmica e no tópico 2 ele fala da convecção e da irradiação térmica, tá? Então, ó, são as três formas de propagação. A primeira, condução térmica. A segunda, convecção térmica. Perfeito. E a terceira, irradiação térmica. Vocês sabem que o prof tem a letra um pouquinho mais bonitinha do que isso, então é muito difícil você escrever em pé segurando um negócio que não tem muito apoio, tá? Mas a letra tá dando para entender, pelo menos, perfeito? Beleza, sem problema nenhum. Top!
vou continuar, tá? Então, ó, a ideia é que a gente possa então vir falar dessas três formas diferentes de propagação de calor. Aí, como eu disse para vocês, o tópico 1 começa falando da primeira. E a primeira forma de propagação de calor é a chamada condução térmica, tá? Aí, vê só. A condução térmica é a forma de propagação de calor que acontece somente em sólidos. Somente em sólidos, tá? Beleza? E a gente aprende inicialmente a calcular esse calor. Aí, vê só, basicamente, tá? O livro traz para vocês um desenho mais ou menos assim. Imagina que eu tenho uma barra de metal, perfeito? Vou até dar um zoom aqui, ó. Imagina que eu tenho uma barra de metal e, consequentemente, essa barra de metal ela é composta por vários átomos e moléculas. Todo mundo concorda comigo? Então, ela tem várias moléculas assim, ó, juntinhas, pertinho, tá? Perfeito. Então, basicamente, isso daqui seriam as minhas moléculas. Aí o que é que acontece? Está perto da vela, vai estar quente ou frio? Quente, perfeito. Então, ó, o que está perto da vela vai estar quente. Então, as moléculas próximas à vela vão estar a uma temperatura maior. Então, consequentemente, elas vão estar mais agitadas. Finge que é isso a molécula vibrando, tá? Aí o que é que acontece? Teoricamente, uma molécula agitada, ela começa a passar essa agitação para as outras moléculas. Não é à toa que a partir do momento que uma molécula está bastante agitada e a outra está mais paradinha, ela vai ficar querendo cada vez mais espaço para se movimentar, até ela colidir com a outra molécula. Quando ela colide com a outra molécula, ela passa energia em formato de calor, perfeito. Então, basicamente, o calor, tá? O calor na física, galera, é uma letrinha chamada Q. O Q, que é a quantidade de calor, se propaga das moléculas de maior temperatura para as moléculas de menor temperatura. Então, teoricamente, as moléculas que estão a outra extremidade estão a uma temperatura menor. E as moléculas que estão mais quentes estão a uma temperatura maior. Perfeito? Então, consequentemente, na condução térmica, eu vou passando de molécula para molécula até atingir a outra extremidade. Por isso que essa é a forma mais lenta de propagação de calor. Forma mais lenta de propagação. Aí, pessoal, com isso, a gente vem aprender agora a calcular o fluxo de energia que vai passar pelo teu material. E a gente calcula o fluxo de energia através de uma formulinha chamada Q sobre ΔT. Q é de energia térmica ou da quantidade de calor, tá? E ΔT de tempo, beleza? Essa é a forma mais genérica possível, tá? Porém, vê só, a gente sabe que existem materiais que possuem uma facilidade maior de transferir energia e outros materiais que têm uma dificuldade maior de transferir calor. Teoricamente, são materiais condutores e isolantes, perfeito? Um isolante térmico e um condutor térmico. Todo mundo concorda comigo que geralmente bons condutores são os metais, beleza? E o que é que acontece? Como os metais são melhores condutores, consequentemente o metal ele conduz calor diferentemente do vidro, por exemplo. Muita gente prefere aquela Coca-Cola KS, que é a Coca-Cola de vidro, por quê? Por conta do sabor? Não. Porque, teoricamente, o que é que acontece? Quando eu coloco uma Coca-Cola em vidro e uma Coca-Cola em lata dentro da geladeira, o que é que acontece? Eles entram em equilíbrio térmico com a geladeira. Então, os dois recipientes estão à mesma temperatura, perfeito? Porém, quando eu tiro os dois ao mesmo tempo da geladeira, como o alumínio é um melhor condutor de calor, o que é que acontece? Ele esquenta mais rápido. Então, a lata, a Coca em lata, ela esquenta muito mais rápido do que a Coca de vidro, perfeito? E fora isso, ainda tem a questão da oxidação, né? O vidro oxida menos do que a lata, por ser alumínio, por ser um material condutor e tal, e assim vai, tá bom? Mas a ideia é que, como é que eu consigo
explicar que esse fluxo de calor depende do material. E quando a gente fala que depende do material, existe uma grandeza física que está diretamente ligada a essa dependência do material. E a grandeza física é chamada de condutividade ou condutibilidade térmica. Aí o exemplo que eu dei do vidro e da coca você entendeu. Só que agora eu vou fazer o seguinte: imagina que eu vou pegar pratos iguais, de mesmo tamanho, mesma grossura, igual. Só que um prato é de vidro, um prato é de alumínio e o outro prato é de madeira, perfeito? Eu vou colocar um cubo de gelo também, 2 cubos de gelo, um cubo de gelo em cada prato, e os cubos de gelo são iguais. Onde é que o cubo de gelo vai derreter mais rápido? No alumínio, porque o alumínio é melhor condutor. E explicando isso fisicamente, o alumínio possui uma condutibilidade térmica maior. Que a condutibilidade térmica da madeira, perfeito? Então, o K do alumínio é maior que o K da madeira. E onde é que esse K aparece? Opa, vê só. Imagina que a porta é uma porta de vidro. Essa porta de vidro é bem fininha. Ela vai facilitar ou dificultar muito a passagem de calor? Facilitar, porque ela não é bem fininha. Agora, se eu pegar uma porta muito grossa, o meu calor ele vai se propagar mais rápido ou mais devagar? Mais devagar, porque a grossura ou espessura do material importa para a gente transferir energia naquele decorrer do tempo. Aí, quando aquele fluxo de energia depende do material, essa fórmula chega na lei ou equação de Fourier. A lei ou a equação de Fourier é a fórmula da calorimetria que fala que o fluxo de calor depende da condutibilidade térmica do material, da área de secção, é tipo a grossura do material. Quanto mais grosso o material, mais energia eu tenho que fornecer a ele para ele mudar de temperatura. Depende da sua variação de temperatura sobre o L, que é o seu comprimento ou a sua espessura. Por exemplo, imagina que essa barra de metal é bem curtinha. O calor vai se propagar rápido ou devagar? Rápido. Por quê? Porque quanto menor o comprimento, maior é o fluxo de calor. O fluxo de calor acontece muito mais rápido. O que é que acontece? Agora vamos imaginar essa imagem novamente. Nessa imagem novamente, se eu aumentar a grossura da minha barra, aumentei a grossura. Vou demorar mais ou demorar menos para propagar calor? Demorar mais. Consequentemente, quanto maior for a área de contato, mais energia eu tenho que fornecer para ele mudar de temperatura. Agora vamos chamar uma atenção, tá? Para chamar a atenção, esse ΔT aqui, tá? Ele tem que ser o T quente menos o T frio. Perfeito? T quente menos o T frio. Não é T final menos o T inicial. É T quente menos o T frio. Porque o calor se propaga do quente para o frio. Infinitamente? Não. Até atingir o quê? O equilíbrio térmico. Quando atingir o equilíbrio térmico, eles chegam na mesma temperatura. Perfeito? Beleza. Aí, consequentemente, isso daqui seria a nossa condução térmica. A condução térmica para aí. Fechado? A gente continua. Para continuar, eu vou simplesmente finalizar com as duas formas de propagação de calor que estão faltando. Quais são as duas formas? A convecção térmica e o 3, a irradiação térmica. Lembrando que a irradiação térmica também pode ser radiação térmica, tá? O Dudu tu ensinou com irradiação. Na prova caiu radiação, eu marquei errado. Me ajude, né? É a mesma palavra. Irradiação, radiação térmica, é a mesma coisa, tá? Beleza? Top. Então, bora lá. Provavelmente o Wellington já viu isso com vocês. Aí a pergunta que eu faço é, qual a diferença das duas? Como é que você sabe? Me dá um exemplo da convecção térmica.
Tu olhou para onde? O ar-condicionado, perfeito. O ar-condicionado é um exemplo da convecção térmica. Fora o ar-condicionado, a gente também tem o aquecedor. Tá? São os dois principais exemplos das convecções térmicas. Porém, existem dois fenômenos de convecção térmica que auxiliam, por exemplo, os pescadores a irem pescar e a voltarem do mar, que são chamados de brisa marítima e terrestre. Tá? Brisa marítima e brisa terrestre. Já a gente vai entender qual a diferença entre eles. Mas a pergunta que eu faço é, vê só, o ar-condicionado ele manda ar frio, esse ar frio ele é mais pesado, ele é mais denso, aí o que acontece com ele? Ele cai. E o que acontece com o ar quente que estava aqui embaixo? Sobe. Aí, esse movimento de ar quente subindo, ar quente, e esse movimento de ar frio descendo é chamado de convecção térmica. Aí eu vou citar ele um pouquinho mais bonitinho para você copiar depois, tá? Bora lá. A convecção térmica, a definição mais bonita fisicamente é falando o seguinte: a convecção térmica é a forma de propagação de calor que acontece devido às diferentes porções de fluidos de diferentes densidades, devido às suas temperaturas. O ar quente, ele é menos denso, aí ele sobe. O ar frio, ele é mais denso, ele desce. Perfeito? Só que só acontece com ar? Não, acontece com líquidos também, tá? Então, como acontece com gases e com líquidos, a gente diz que a convecção térmica é a forma de propagação que acontece em fluidos. Aí eu vou botar uma setinha aqui para cima. Acontece somente em fluidos. Em fluidos. Perfeito? Por isso que a melhor localidade da gente botar o ar-condicionado é na parte de cima da sala. Porque o ar frio ele é mais denso, cai. O ar quente ele é menos denso, sobe. Ô Dudu, e aquelas casas ou apartamentos que o ar-condicionado é embaixo, que a caixa do ar-condicionado é embaixo? Qual a diferença dele? Ele gasta muito mais energia do que o ar-condicionado em cima. Porque teoricamente o ar-condicionado embaixo, ele só emite ar frio para a parte de baixo. Não tem tanta troca de calor, tá? Por isso que geralmente o ar-condicionado é em cima e o aquecedor é embaixo. O aquecedor é embaixo porque o intuito do aquecedor é o quê? Esquentar. Então ele emite ar quente, o ar quente sobe e consequentemente aquece todo o teu ambiente. Já o ar-condicionado não, é o contrário. O ar-condicionado é melhor ficar em cima porque ele emite ar frio, esse ar frio cai, consequentemente esfriando todo o ambiente. Perfeito? Beleza? Tranquilo até então? Top! Então, ó, isso basicamente é o fenômeno da convecção térmica. Aí o que seria a brisa marítima e a brisa terrestre? Bora lá. De dia, quem é que esquenta mais? A areia da praia ou a água do mar? Areia. Então vamos imaginar agora a porção de ar sobre a areia, perfeito? E sobre o ar, ou sobre a água. A porção de ar sobre a areia, de dia, tá quente ou tá fria? Tá quente. E sobre o mar? Frio. Então, o calor se propaga do quente para o frio ou do frio para o quente? Do quente para o frio. Então, o ar quente da areia vai para o mar. E o ar frio, que é a brisa, vem da onde? Do mar para a areia. Então, de dia, a brisa vem do mar. Então, a brisa é marítima. E de noite é o contrário. Da mesma forma que a areia aquece mais rápido, de noite, ela também esfria mais rápido. Então, à noite, a porção de ar sobre a água está quente e a da areia está fria. Aí o que é que acontece? De noite, o ar quente da água vai para a areia e o ar frio da areia, que é a terra, vai para onde? Para o mar. Então a brisa está vindo da onde? Da terra. Então de dia a brisa é marítima, de noite a brisa é terrestre. Por isso que os pescadores saem para pescar à noite, porque a brisa terrestre empurra o barco para o mar. De dia, que o sol, que a areia começa a esquentar, troca. Aí o mar, a brisa marítima, leva o pescador de volta para a praia. Perfeito?
Então, os fenômenos de brisa marítima e brisa terrestre são os dois fenômenos mais conhecidos, principalmente quando a gente fala da convecção térmica. Perfeito? E para a gente finalizar falando sobre a irradiação térmica, a gente tem o seguinte: a irradiação térmica é a única forma de propagação de calor que acontece através da luz, tá? Ou, no caso, a luz é uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética? Então, como é a única forma de propagação que acontece por conta da luz, a irradiação só acontece através das ondas eletromagnéticas. Se acontece através das ondas eletromagnéticas, a irradiação se propaga ou não se propaga no vácuo? Se propaga. Então, é a única forma de propagação. Única forma de propagação que acontece no vácuo. Única forma de propagação que acontece no vácuo. Perfeito? Tranquilo até aí? Top! Aí eu vou fazer o seguinte, vou te dar 2 exemplos aqui da irradiação, tá? 2 exemplos, tá bom? O sol, uma fogueira. Quando tu aquece tua mão na fogueira, assim, ao redor da fogueira, significa dizer o quê? Que a irradiação da fogueira está aquecendo os seus braços. No caso, sua mão. No caso, a irradiação emitida através das ondas eletromagnéticas. Perfeito? Beleza. Uma panela, por que o cabo da panela é de plástico? Não é um bom condutor. Então, a panela é de alumínio, mas o cabo é de plástico. Então, já é condução térmica. Perfeito? Beleza. Quando tu coloca a água, ou água dentro da panela. Perfeito? Aí, bora lá. Quando tu liga o fogão, se o fogão é de chama, a irradiação do fogão vai aquecer a panela. A panela, por condução, vai aquecer a água. E a água, por convecção, quem está mais embaixo, que vai estar mais quente, sobe, e quem está mais em cima, vai estar mais frio, desce. Então, basicamente, esses seriam todos os processos de propagação de calor que a gente tem quando a gente esquenta, por exemplo, uma comida. Perfeito? Foi muito rápido? Não, tem certeza? Dúvidas até então? Não. Quais são os exemplos, então, que acontecem dentro da irradiação térmica? A gente tem 2 muito claros, tá? As estufas e as garrafas térmicas. Vou pegar uma garrafa emprestada aqui, senão meu celular vai cair. Empresta aqui rapidinho. Não é o caso da sua, minha flor, mas eu vou explicar como se fosse a sua, tá? A minha e a maioria das garrafas térmicas, geralmente elas são feitas de alumínio. Por quê? Porque dentro do alumínio, a garrafa térmica ela é mais ou menos assim, ó. Tu tem tipo a garrafa da carcaça, ou a carcaça da garrafa, que é feita de alumínio, e dentro da garrafa, tu tem basicamente meio que uma parede espelhada. Vou até dar um zoom, tá? Tu tem mais ou menos uma parede espelhada, em que nesse espaço aqui, entre a parede espelhada e a parede do teu recipiente, nesse espaço é o que a gente chama de vácuo. E por que é vácuo? Para a gente não trocar de calor com o líquido, perfeito? Aí o que acontece? Eu vou colocar o café aqui que vai ser mais claro o café, tá? Vou colocar um líquido quente aqui, fechado? Esse líquido está quente. Então o que acontece? O calor ele vai tentar sair da garrafa. O calor. Só que como essa superfície é uma superfície espelhada, o calor bate e volta. Então basicamente o que acontece? Quem é que esquenta o café? O próprio café. O café ele tenta perder calor para o ambiente, bate na parede do recipiente e volta. Por isso que geralmente a maioria das garrafas são garrafas de alumínio, tá? Por isso que a minha amiga ela usa a camisinha térmica. Simplesmente serve para você não trocar de calor com o líquido, perfeito? Por mais que a sua garrafa seja uma garrafa de vidro, perfeito, uma garrafa de vidro, consequentemente ele também tem uma condutibilidade térmica um pouco mais baixa que do alumínio, beleza? Porém, se você não tivesse a camisinha, você iria trocar de calor.
porque tu troca de calor com o vidro troca de calor com o líquido troca de calor com o vidro e o vidro troca de calor com sua mão. E assim fica essa sucessão de coisas, beleza? Então, ó, basicamente a gente citou todas as formas de propagação e quais as características de cada uma em si, perfeito?